Sejam todos bem-vindos, muito obrigado por todos estarem aqui ao nosso curso Mediunidade e Espiritualidade, aula 29. Vamos fazer uma prece. Eu vou abrir o nosso Evangelho. Saiu no capítulo 8, item 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo da miséria e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E, quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança, a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche o júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou a sua doutrina tão santa e tão sublime. Então vamos mentalizar nosso querido Mestre Jesus, que Ele possa estar aqui ao nosso lado, nos abençoando, emanando de seu coração todas as bênçãos que estamos precisando, cada um sabe da sua necessidade. E cada um agora fala com o nosso Mestre, mostrando qual é a nossa necessidade agora. E Ele vai olhar para nós, vai nos acalentar como filhos, dizendo que possamos confiar, que façamos o nosso melhor em tudo que formos fazer e que seremos abençoados. Que toda essa energia de amor nos envolva todo o nosso lar, nossos familiares, e abençoe esse estudo de hoje. Que cada um aqui possa estar recebendo todas essas energias, que as nossas mentes possam estar abertas, que o nosso coração possa estar aberto a receber essas informações, que possamos ter muitas trocas nessa noite de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos ver aqui, hoje, nessa aula 29, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. O homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. E essa parte de instrução dos espíritos eu não coloquei, vou deixar para a próxima aula, porque ficou muito grande a parte do livro dos médiuns. Então, essa parte aqui nós vamos ver na próxima aula. E o livro dos médiuns, o capítulo 17, da formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia e suspensão da mediunidade. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Isso. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso? Mais do que os outros?
Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, não quer dizer você ter paixão. Ah, eu vou amar uma pessoa que me fez mal. Não é assim. É pelo menos você tentar amenizar a mágoa que você tem daquela pessoa. Se possível, liberar essa mágoa, porque a mágoa só faz mal a quem guarda essa mágoa, que somos nós, né? E você não desejar o mal. Não precisa amar. Talvez estaríamos sendo hipócritas, falando, ah, eu vou amar a pessoa que acabou de me fazer um grande mal. Mas pelo menos com o tempo você vai amadurecendo e você consegue não enviar vibrações negativas para aquela pessoa e não desejar o mal àquela pessoa. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, alguns ficam criticando como que Deus vai dizer, né? Sede perfeitos. Como poderemos ser perfeitos, sendo que nós somos seres ainda muito endividados e inferiores? Então, ele fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. É como se fosse a nossa inspiração de um dia, né? Quem sabe, chegarmos a estarmos cada dia melhor. E não, talvez não chegar a ser perfeito, mas chegar próximo, né, da perfeição. Quem sabe algum dia. Mas aqui nesse planeta Terra a gente está muito longe de conseguir essa perfeição, né? Então por isso que ele fala que é uma perfeição relativa. Em que consiste, né? Continuando. Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, é o que eu já acabei de dizer. Amar os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam. Então, o que é fazer o bem? Se você só desejar, não desejar o mal, já é fazer o bem, entende? Começa assim, ó, do mínimo, do mais simples. Só de você não intencionar aquele mal, isso você já está fazendo bem. E o que vem a ser esse homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, eu digo que o Evangelho é uma das leituras que mais nos renova o íntimo. O que Jesus Jesus é tão assim, sublime e maravilhoso que na sua inteligência suprema, o que ele percebeu? Que nós, seres humanos, teríamos a dificuldade de entender Deus e também entender o que é amar ao próximo. Daí, Jesus, percebendo isso, falou, então eu vou pedir primeiro para que eles possam amar a si mesmo, né? E aí, a gente, amando a si mesmo, teremos condição de amar o próximo e assim aproximar de Deus, né? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças,
porque em todos os homens vê irmãos seus. A religiosidade, a espiritualidade está caminhando para unirmos em Cristo, independente de qual seja a religião. E quando, né, nós já até falamos isso em outras aulas, quando vai se fazer qualquer caridade, você tem que ir a serviço do amor e não apenas eu vou porque eu vou com os espíritas, ou eu vou porque eu sou evangélico. Ah, não. Aonde alguém te chama, não, é com os evangélicos. Ah, não, vou andar junto com os evangélicos, eu sou espírita, eu não posso misturar. Então, não existe isso. Para Deus, todos nós somos irmãos, irmãos em Cristo. Independente de raça, crença. Isso, gente, é algo que, se ainda algum de nós tem essa visão, procure trabalhar essa questão em você. Nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai, que é Cristo, né? Que é Deus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele pensam. Continuando, o homem de bem. O homem de bem, ele não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houve perdoado. Então, quando Jesus, olha tanto que ele é sábio, gente, quando diz não alimenta o ódio, quando você não alimenta o ódio, quem que é o maior beneficiado? Nós mesmos. Você não ficar alimentando pensamentos, formas pensamentos de ódio, rancor, desejar vingança. Isso contamina toda a sua aura e essa energia vai e volta, te contaminando. Olha como Jesus está te ensinando a vigiai e orai. Olhar para você e pensar, cuidar do que você está alimentando, né, no seu pensamento. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Quem somos nós para julgar o outro? Se nós mal conhecemos a nós mesmos, e quem somos nós para julgar a outra pessoa e atirar-lhe uma pedra? Foi o que Jesus conta naquela parábola. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Vamos procurar olhar no outro o seu melhor. Cada um de nós temos esse melhor. E é isso que nós temos que buscar. Né? Ver o melhor em tudo, nas pessoas, nas situações. Procura ver. Ai, tá tão difícil, mas e aí? Tá difícil? Mas o que pode ser melhor? Então, de toda situação tem algo bom, algum aprendizado naquilo. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Um hábito que eu sugiro que vocês pode estar fazendo e que possa estar virando um hábito é todos os dias, quando for dormir, você, antes de fazer a prece, você vai parar e pensar no seu dia. E naquele dia, nesse dia seu, o que você fez que foi melhor? O que foi melhor para você nesse dia? Alguma coisa teve. E aí você vai agradecer. Você vai agradecer do fundo do seu coração e vai mentalizar: muito obrigada
por ter acontecido o que melhor. Quando você começa no primeiro dia, no segundo dia, aí assim, no primeiro dia parece que você fica assim, o que aconteceu assim, no meu dia hoje que foi tão bom? No segundo dia já aparecem mais coisas. Quando tá lá na frente, é tanta coisa, você fala, gente, nossa, dá vontade de agradecer tudo. Tanta coisa boa acontecendo no meu dia hoje. Por quê? Porque você está dando atenção para o que é bom. E aí você vai começar a atrair essas coisas para o seu dia, entendeu? E é isso que ele está falando aqui, né? Para a gente estar combatendo as nossas imperfeições. E é dessa forma que a gente vai crescendo. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Então, quando alguém chegar e falar mal de uma pessoa, não repassa aquele mal. Quando a pessoa falar, você fala, olha, não, mas ela fez isso, mas vamos olhar, tenta ter um novo olhar. O que a pessoa tem de bom? Não, ela fez isso, mas olha, no fundo, eu acho que, né, poderia ser assim. Então, de uma certa forma, quando você começa a rebater, aquela pessoa que gosta de chegar para você e ficar contando coisas ruins da outra pessoa, vai desistir de deixar de chegar em você e ficar contando aquelas coisas, né? Não se envaidece de sua riqueza, da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe retirado. E nós chegamos aqui peladinhos, sem nada, e voltamos do mesmo jeito, né, gente? Não adianta ficar aqui brigando por coisas materiais, passar a vida inteira, eu preciso ter. Nós temos que buscar o ser. O que eu posso ser melhor? Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e o que mais prejudicial o emprego lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, usar o que você tem para humilhar as pessoas, fazer se sentir melhor, trabalhar o orgulho. Nós temos que usar o que nós temos. Se você tem a bênção da riqueza, você use ela para o bem, para ajudar e não para melhorar. Se tem, você já tem um grande desafio, que é justamente trabalhar a questão do orgulho dentro de você. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita os homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, pessoal, o Espiritismo traz a razão. Você percebe que não é uma religião que vem e você tem que engolir goela abaixo. Simplesmente ele nos dá ferramentas de entendimentos. Tudo faz sentido. Tudo tem um porquê. Não existe a questão dos fenômenos. Nossa, aconteceu. Tudo é explicado. E isso é fantástico. É uma coisa que eu admiro e gosto, né? No Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso aqui, para mim, resume o que é ser espírita. Ser espírita é isso, é você estudar, entender e colocar em prática. E aí, quando isso é feito, acontece a nossa transformação de dentro para fora. E aí, depois que você está se transformando, você vai se policiando e domando as suas más inclinações. Então, se você é aquela pessoa que, quando você vê, você está alfinetando lá na ferida da pessoa, a hora que você for fazer, você vai, peraí, será que ela vai fazer mal ou vai fazer bem? Você começa a se policiar. E aí, quando você perceber, você não está mais alfinetando.
Você já largou aquela coisa. Então, observa, é um dia a dia, um dia de cada vez. Aí vem a parábola do semeador, que diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele reuniu-se grande multidão de gente. E disse assim: aquele que semeia saiu a semear. Semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, os abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus capítulo 8. O que a gente pode entender dessa parábola? Olha o quanto ela é significativa. Que Deus, ele, através da sua palavra, ele planta a semente. Agora, se essa semente vai semear ou não, depende aonde aquela semente chegou. Então, por que a gente fala que às vezes tem uma multidão assistindo aquela palestra e cada pessoa recebe aquilo de forma diferente, de acordo com o seu amadurecimento? Então, o que ele fala aqui? Se Jesus plantou a sementinha, olha, nós estamos aqui estudando essa noite, entendendo um pouco o que é, que a gente tem que trabalhar dentro da gente. E aí, para algumas pessoas, faz de conta que nem aconteceu. E outras vão pensar assim, nossa, eu acho que eu vou colocar em prática. Eu vou tentar o que eu preciso trabalhar. Porque, gente, quando a gente começa a trabalhar dentro da gente, a vida fica muito mais leve de seguir. Então, é isso que Jesus fala aqui. A semente vai cair em vários lugares, em várias pessoas. Agora, ela só vai frutificar naquela que se permitir, que somos nós, né? Então, se a nossa terra, como que está a terra de vocês, o coração de vocês para receber essa sementinha do conhecimento? Como que está? Ela vai florescer ou vai ficar parada por aqui mesmo? Como que vai ser? A decisão está nas suas mãos. E aí passamos agora para a parte do livro dos médiuns. Capítulo 17, da formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia e perda e suspensão da mediunidade. Vamos entender mais um pouquinho. Esse capítulo é um pouco longo, né? Então, por isso que eu não falei da parte das instruções dos espíritos. Então, desenvolvimento da mediunidade. O que é isso? Desenvolver a mediunidade. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando para trazer conhecimento para que possamos ter condições, em algum momento, se sentir a necessidade, né, e o chamado no coração, a gente poder trabalhar. Então, vamos entender. Falaremos aqui especialmente com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. Então, ele vai explicar aqui um pouco o passo a passo do que é você ser um médium de psicografia, né? Um médium escrevente. Então, ele vai dar os porquês, o que você sente, como que vai ser. Então, vamos entender um pouquinho como que é. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral.
Só existe um meio de se lhe comprovar a existência, é experimentar. Então, quem tem a mediunidade da psicografia pode ser qualquer um de nós. Nós podemos ser esses médiuns. Então, não tem uma regra que fala, olha, a pessoa só é médium quem estudar e decorar o evangelho e o... Não. Então, às vezes, vem pessoas que não sabem nem escrever, mas está ali, assiste a palestra, tem uma energia, um ectoplasma que transborda naquela pessoa e o coração dela também. Ela pode muito bem ir para uma mesa mediúnica, mesmo não sendo alfabetizada, ela pode ser uma médium de psicografia de forma inconsciente. Eles vão usar o seu aparelho físico para passar as mensagens. Então, não tem que julgar quem quem tem o chamado. Nós temos que sentir no coração aqui e observar se existe esse chamado. O processo é dos mais simples, consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Então, se o médium está pronto, se está ali numa casa espírita, numa palestra ou numa sessão espírita, que ele está ali com o objetivo de receber a mensagem, a equipe da espiritualidade, na verdade, já faz toda a preparação. Ela prepara esse médium desde o começo do dia, ou às vezes até dias anteriores, para aquele momento. Então, quando a pessoa chega para fazer uma psicografia, já existe toda uma organização. Quem está permitido passar a mensagem, se são várias pessoas, se é só uma pessoa, né, se for só uma orientação para aquele grupo mediúnico. Mas tem alguns centros espíritas que tem uma noite de psicografia. E as pessoas que querem receber mensagens de entes queridos que desencarnaram, elas vão naquele dia, naquele centro, e tem um médium que vai passar a psicografia. Chico Xavier fez isso muito e acalentou milhares de famílias através da sua psicografia. Inclusive, através da psicografia de Chico, tão respeitada, que chegou a uma pessoa ser solta, né, judicialmente. O juiz aceitou a psicografia, onde na psicografia falava que a pessoa era inocente, que ele estava brincando com uma arma e a arma disparou, que não havia sido o colega que matou. E o juiz aceitou essa psicografia, esse relato, e soltou a pessoa, né? Isso aí tem até um filme do Chico Xavier que conta essa história. O desejo natural de todo aspirante a médium é o poder de confabular com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Então, a ansiedade que o médium às vezes fica de querer ajudar, de querer passar, isso aí atrapalha. Isso aí gera formas, pensamentos que bloqueiam essa transmissão. Então, simplesmente, quando estamos a serviço do amor, através da mediunidade, nós temos que simplesmente estar ali. E sem julgamento, está no vazio, você está ali apenas para servir. Aí sim, o seu aparelho mediúnico vai ser de grande valia. Você não está ali com nenhuma expectativa de acertar, de fazer algo maravilhoso, de ser reconhecido. O ego não pode estar presente num momento mediúnico. Os médiuns têm que ter esse desprendimento de simplesmente estar a serviço. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas,
que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Então, geralmente, nessas comunicações, é de lá para cá. Algumas pessoas invocam, hoje eu gostaria muito de receber, porque é muito doloroso, né? A gente perder um ente querido, e às vezes a própria pessoa, ou às vezes é alguém muito querido que perdeu, então você fica naquela expectativa, naquela ânsia, e fica invocando aquele espírito que ele possa vir, por favor, vem passar uma mensagem para mim, eu tô com muita saudade. E quando você faz isso, fica pesado. E aí nem sempre, às vezes, por você chamar, às vezes ele até foi lá naquela sessão, estava ali, mas a espiritualidade é que determina quem pode, quem realmente está precisando, se é a hora certa que aquela pessoa pode receber aquela mensagem, porque tudo isso a espiritualidade cuida com amor e nós temos que respeitar. E aqui só lembrando vocês, quando um médium vai fazer uma psicografia, existem essas 3 formas: do médium intuitivo, que é aquele aonde a pessoa que vai passar a mensagem emana as energias, a mensagem, diretamente para o frontal do médium, né? E aí ele recebe, entende, ele é médium consciente. Então, aí ele vai entender a mensagem e vai escrever a mensagem do jeito que ele está entendendo. Essa é uma mensagem meio que perigosa, entre aspas. A gente tem que sempre ter o crivo, né, da criticidade de realmente se aquilo é verdadeiro, porque nós somos muito imperfeitos, muito, para que a gente possa receber a mensagem e decifrar e escrever. Olha a tamanha responsabilidade, né? Então, devido a isso, a nossas imperfeições, eles deram a oportunidade, né? Deram a oportunidade também de ter a psicografia semimecânica, que é onde eles emanam aqui no frontal e no chakra humeral. Lembra que na aula anterior eu mostrei a foto direitinho aqui nas costas? É o humeral. E quando é só mecânico, que aí não passa pelo frontal, pelo mental da pessoa, então aqui no semimecânico, ele está recebendo a mensagem, está entendendo o que vem, só que é como se a espiritualidade isolasse o seu braço, então ele fica dormente, e aí quando põe a caneta aqui na mão dele, ele começa a escrever sem o controle. Ele não tem o controle mental do que está escrevendo, mas ele consegue perceber a mensagem. E no mecânico, ele simplesmente é um aparelho, a mão começa a escrever, mas ele não sabe se está escrevendo, o que é, não sabe nada. Ele simplesmente está sendo um instrumento ali. E esse seria a melhor forma, porque aí não há a intervenção mental, né, do médium para poder distorcer, às vezes, a mensagem, né? A gente não sabe. Aqui não está dando para ler. Não há para esse fim memória sacramental? Não estou entendendo. É porque aonde está compartilhando está bem em cima. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impositor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes: os outros ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo da guarda que se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos.
Mulada a súplica é esperar que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Isso aqui, gente, era mais, eu acredito que antigamente, porque quando nós vamos trabalhar numa equipe que a espiritualidade já existe aquela conexão com aqueles médiums, isso aqui nem é necessário, porque tudo já está tão preparado, a prece já foi feita antes, o ambiente, o médium já está ali à disposição, simplesmente flui e acontece. Coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação são a calma e o recolhimento, juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o intuito. O médium tem que ter a sua calma, a sua tranquilidade, tem que confiar. Quanto mais sereno e sem essa ansiedade, essa vontade, aqui eu acredito que às vezes essa vontade de querer fazer atrapalha um pouco, porque isso mexe um pouco com o ego do médium, né? Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tendem a escrever apelando cada um para seu anjo da guarda, ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir sem designação especial e por todos os presentes. Um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se designem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. E raro que entre essas não haja alguma que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Isso aqui é quando eles estavam, né, ainda precisando e estavam tentando descobrir médiums. Então, isso aqui é mais antigamente, porque hoje, quando a gente começa a estudar mesmo, você já está dentro do centro espírita, simplesmente flui, né? Não precisa de ficar fazendo dessa forma aqui. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. Muitas vezes, não traça senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência, nem propeli-la. Quase todos os médios passaram por este cadinho para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso e captarem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Então, como eu disse, acontece um torpor, né? É como se desse aquele formigamento no braço e aí a pessoa, quando vê, ele começa a escrever sem ela entender o que está passando. E a mudança de caligrafia. Um fenômeno muito comum nos médios escreventes é a mudança de caligrafia, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se produz constantemente com determinado espírito. Desculpa. Sendo às vezes idêntica a que este tinha em vida. E por que é dessa forma? Porque muitas pessoas são incrédulas. Então, elas vão em busca de alguma mensagem, mas já desconfiando. Será que aquilo é, não é? Então, quando é um médium mecânico ou semimecânico que o escreve, geralmente a letra costuma vir na caligrafia daquela pessoa que está passando a mensagem. Inclusive, até assinaturas, eles já levaram em cartório para reconhecer a assinatura, para poder ver se era a pessoa. E isso hoje já é algo que o judiciário vem aceitando, né, depois daquela que passou por Chico Xavier lá.
A mudança da caligrafia só se dá com médios mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. O mesmo já não sucede com os médios puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade. Então, se a pessoa está só recebendo a informação e escrevendo, ela vai escrever do jeito dela, né? Então, aí não tem essa mudança de caligrafia. E perda, já finalizando, né? Perda e suspensão da mediunidade. Como assim? A gente perde a mediunidade? A gente vem, trabalha e perde a mediunidade? Sim, é possível. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos e algumas perguntas feitas sobre este ponto. Então, eu quero dizer que eu posso ter uma mediunidade quando criança e aí quando eu estou mais velha, aí eu não tenho mais? Sim, é possível. Primeiro, podem os médios perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu. Então, às vezes, também, você passa a ter outro tipo de mediunidade, né? Nem sempre é a mesma do começo ao fim. Estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Então, o médium tem que entender que a comunicação é de lá para cá e daqui para lá. Mas uma psicografia, por exemplo, só se dá se tiver realmente o espírito. Ele não pode simular, né? Poder pode, né? Mas aí é onde vem o crivo, né? Que a gente tem que estar observando. O que mais que fala? O que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os espíritos, os bons espíritos, é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Inclusive tem um filme, aquele O Ghost, né? Quem já assistiu, que eles pegam aquela personagem morena, que ela tem a mediunidade de ouvir e ele fica o tempo inteiro falando, né, no ouvido dela até ela ir numa vidente e levar a menina, porque ele precisava passar a mensagem, né, que ela estava sendo enganada. E aí ela vai numa vidente, né, numa daquelas ciganas, e aí ela chega lá, ele chega lá e fala para ela e tal. E aí a hora que ela chega lá, ela percebe que a cigana era uma cigana falsa. Ela tinha perdido a mediunidade. Como ela estava com mau uso da mediunidade, ela tinha perdido o poder da vidência dela. E aí ela estava só falcatruando ali, tomando dinheiro das pessoas ali, mas na verdade não estava, né? Ela não tinha mais a faculdade mediúnica. E é isso que acontece. Então, quando nós temos as nossas faculdades, a gente tem que honrar, né, essa faculdade, usar com humildade, simplesmente a serviço de Jesus. Se você usa para outros fins, como ganhar dinheiro, ou como, né, usar para poder
levantar falsos testemunhos, criar expectativa na vida das pessoas, isso, né? Aí quando você percebe, eles tiram isso de você, porque você não está usando para o fim ideal, que é a mediunidade. Não pode o espírito que se afasta ser substituído, e nesse caso não se conceberia a suspensão da faculdade? Espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se, e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário para privá-lo, durante certo tempo, de toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Então, a gente não tem que ficar se exaltando por ser médium A, B, C ou D, né, do tipo da mediunidade. Vence, no entanto, médiuns de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muito se contrariam com essas interrupções, cujo fim lhe escapa. Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Por isso é que os espíritos, nenhum termo em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médium descoroçoa, e também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Então, o serviço da mediunidade é um serviço de estar servindo com amor, mais uma vez falando, de forma humilde, sem trabalhar o orgulho, né, de ser. Então, quando suspende é justamente porque não está tendo merecimento. Aí diz assim, será preciso então que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Claro que não, porque se ele fizer isso, olha, e aconselhar isso, é como se ele quisesse persistir, né? Ah, eu quero fazer, ficar insistindo. Haveria meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Demais, basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder o tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a faculdade. Então, isso, se a pessoa tem essa ansiedade aqui, será que agora eu tô médio? Se agora eu tô médio, isso aí é do ego, gente. Então, isso aí não leva, não é um espírito, não é um médium preparado. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam de modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Pode, portanto, o médium, e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é o que não pode privar das comunicações morais. Então, é simplesmente para ele ter um novo olhar, para isso que serve. Já estamos finalizando. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. Por que sinal se pode reconhecer a censura nessa interrupção? Interrogue o médium, a sua consciência, e inquira de si mesmo qual o uso tem feito de sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros. Que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado e terá a resposta.
Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Então, quando as pessoas não têm conhecimento, elas não querem. Eu mesmo, como eu sofri muito com mediunidade na minha infância e na minha juventude, o dia que uma pessoa chegou para mim e falou que eu não era doida, que o que eu tinha era mediunidade, a primeira coisa que eu perguntei era como que eu fazia para tirar isso de mim. Ai, falta de conhecimento. Hoje é uma grande bênção que eu tenho, eu agradeço todos os dias por ter e por poder trabalhar. Se é uma missão, como se explica que não constituía privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida às pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficar em condições de receber os bons ensinamentos. Se não aproveitam na concessão, sofrerão as consequências. Jesus já não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesma no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. A gente tem que ficar preocupado. Eu quero tanto ser médio psicográfico, eu quero tanto ser médio disso, daquilo. Não é assim que funciona, né? Simplesmente acontece. E, por último, como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médios, meio de receber de modo direto esse ensinamento? Não tem ele os livros, como tem os cristãos o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. E é isso. Muito obrigada a vocês. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Quer fazer alguma pergunta? A aula foi um pouco longa, né? A parte da mediunidade ficou muito extensa, as perguntas e respostas. Sobre a suspensão da mediunidade, você, quando começou, eu me lembrei do caso da minha irmã. Ela tem desde pequenininha uma mediunidade assim que ela não entende porque não estudou ainda, né, e tal. E por questão de vibração mesmo, eu até brigava com ela porque ela gosta muito de filme de terror, dessas coisas assim um pouco mais sombrias. Ela sofria muito com presença, vendo. Ela disse que tinha muito caso de, às vezes, ficar meio que hipnotizada. Ela estava num lugar, de repente ela estava em outro lugar. Aí eu perguntei para ela esses dias o que aconteceu, se ela tá bem e tal. Ela, não, eu fiz uma simpatia que eu peguei na internet e passou. Aí eu falei, minha mãe, isso não existe. Ela, mas passou, pelo menos passou, não tô mais sofrendo com isso. E aí o meu questionamento é se, eu não sei o que ela fez, né? Se isso traz consequências, assim, por exemplo, no futuro, se pode ser cobrado dela, né? Essa questão do mau uso da mediunidade, ou se pode ser trabalhado de alguma maneira. Porque às vezes eu fico ajudá-la, né? O que eu falei para ela de dica é, minha irmã, você tem que trabalhar então a sua vibração, porque você veio com essa mediunidade não foi à toa. A gente tem, né, um compromisso. E aí às vezes você adiar pode ser pior, né? Aí ela, mas é muito ruim. Eu falei, então muda a sua vibração. Porque se você só vive nessa energia mais pesada, gosta dessas coisas, é claro que os espíritos de luz não vão aparecer. Você não vai ter uma energia boa se a vibração não tá boa, né? Então, é difícil da gente, assim, julgar, né? Por que foi interrompido? Se foi isso, foi algo que ela fez mesmo, ou se, na verdade, ela foi intuída, né, por, como a gente sabe, bons ou maus espíritos para poder fazer, porque é possível.
através do nosso chakra esplênico, principalmente crianças, quando criança tem uma mediunidade muito aflorada, basta você fechar o esplênico dela, você pede que seja colocado, né? E a gente faz um fechamento com autorização da espiritualidade, e aí meio, entre aspas, suspende a mediunidade daquela criança, porque é um sofrimento. A criança ainda não tem a capacidade de controlar, né? Então, isso aí é permitido fazer, né, através dos atendimentos. Mas eu não sei o que ela fez, mas claro, se a gente vem com uma mediunidade, é porque a gente tem algo a fazer com ela. Se ela não fizer agora, mais na frente vai ter que fazer, né? Então, como você disse, ela vai estar adiando mesmo, algo que ela poderia já estar trabalhando, mas também a espiritualidade, você pensa, se ela não quer mudar a frequência dela, e se é algo que prejudica, porque quando a gente tem uma mediunidade que você vai num bar pesado ou assiste uma coisa pesada, você tem uma sensibilidade muito maior do que as outras pessoas. Então você vai ser mais afetado, o seu sonho vai ser mais pesado e o seu corpo vai se ressoar mais forte em você, né? Então tudo isso, e isso é bom, não é bom, né? Se você quer ficar naquela sintonia, não é bom. Então é uma forma que ela está buscando de se proteger por agora, né? Mas mais na frente, com certeza, ela vai ter que trabalhar de alguma forma, né? Todos nós aqui temos uma missão. E se você não fizer nessa encarnação, você faz em outra. Um dia você cresce, né? Agora, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento de crescimento. E isso a gente tem que respeitar. Ninguém muda ninguém. Você muda você dentro de você, né? Então, a gente tem que respeitar o nível de evolução de cada um. Se hoje você já está com esse despertar e as outras pessoas ao redor não estão, você tem que entender e respeitar. Dá oportunidade, comenta. Tipo assim, dá a chance de que a pessoa também possa se despertar. Mas se ela não está no momento, simplesmente aceita, né? A gente não pode também querer acudir e salvar o mundo, né? Certo? Verdade. Uhum. Mais alguém quer falar? Alguém aqui já teve suspensão de mediunidade, alguma coisa assim ou não? Não? Às vezes acontece assim, por exemplo, tem pessoas que aparece uma mediunidade quando criança, aí parece que dá um tempo, né? Então esse tempo é para a pessoa poder respirar, para poder fazer as coisas, porque realmente ter mediunidade, gente, é algo que exige muito mais uma postura, né, do médium. Então, quando você tem mediunidade, você não consegue ser aquela pessoa que vai continuar frequentando, bebendo e fazendo, né, se envolver nesse tipo de energia. Porque a carga de energia, de espírito que vão grudar no ser é grande demais, então fica muito pesado. Então, realmente, a gente não consegue, né? Então, é isso. Então, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Já tá tarde, né? Já passou 15 minutos. Miriam, eu já e fico na dúvida quando participo dos trabalhos. Você já teve uma suspensão da mediunidade? Mas eu acho que isso não é algo que talvez tenha que se preocupar, né? Porque se você já teve muitas percepções e agora, por exemplo, não tem, você não tem que preocupar. Talvez é uma forma que a espiritualidade tem de proteger a gente também, né? Entendi. É devido à depressão. A depressão realmente. Então, você pode ter certeza que é uma forma da espiritualidade proteger. Então, assim, quando o médium, ele está ali, tem a mediunidade, está disposto a trabalhar,
mas atualmente naquela situação ele não está bem de saúde, né? Por exemplo, uma depressão, acontece mesmo, às vezes, deles suspenderem a mediunidade por amor, por compaixão àquela pessoa, porque senão o sofrimento às vezes seria, né, muito maior daquela pessoa. Então a espiritualidade sim faz isso mesmo, e que quando a pessoa, né, tiver preparada e retorna a mediunidade, isso mesmo. Isso acontece. O que acontece também é, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar um dia lá e naquele dia ela não está bem e tem vergonha de falar, tem vergonha de chegar e falar, ó, pessoal, hoje eu não estou bem, não. Eu acho que eu não vou dar conta de trabalhar. Mesmo que ela não chegue e fale, o que acontece? Quando ela chega para o trabalho, é como se a espiritualidade colocasse uma cúpula de energia protegendo, porque ali ela não, às vezes ela vai atrapalhar ao invés de ajudar. Então a espiritualidade coloca uma cúpula e isola. E é lógico que ela vai ser atendida e tratada para que ela possa melhorar e retornar aos trabalhos. Né? Ana, eu queria comentar uma coisa. Sim. Eu tenho a sensação de que até aos meus 7, 8 anos, pronto, vivi, não é? Tive a minha vida, mas agora parece que eu retomei, que eu continuo dos 7 anos para lá, parece que, quer dizer, eu vivi, não é? Dos 7 aos 36, mas faz mais ou menos 6 meses, 1 ano, que é como se eu retomasse a minha vida dos 7 anos para a frente. Mas não sei explicar isto, muitas vezes estou a fazer coisas e parece que estou a viver a minha vida, mas a continuar nos 7 anos que eu tive, que eu parei. Eu não Se sei você explicar. voltasse aos 7 anos de idade? É como se eu voltasse aos 7 anos de idade, mas com a idade que tenho agora, com a consciência que tenho agora, e continuasse. Por exemplo, eu dou-me muitas vezes comigo a olhar para as coisas como eu olhava quando tinha 7 anos, mas não é com aquela... Eu não sei explicar, eu não sei explicar isto, é como se eu tivesse muito à frente, já com 7 anos, que tivesse a minha mentalidade muito à frente e que durante este tempo todo parou e que agora retomasse nos 7 anos, mas tenho outra consciência de estar mais à frente. Eu não sei explicar o que é que se está a passar, é muito, muito complicado. Eu estou com um problema de comunicação também muito grave, que eu não consigo explicar, mas são breves momentos que tenho, como se eu completasse o que eu comecei a fazer com 7 anos. Entendi. Uhum. A criança até os 7 anos, ela tem uma mediunidade aflorada, ela vê e conversa com os espíritos de forma bem leve, né? Todas as crianças são videntes até os 7 anos. A partir dos 7 anos, é como se ela tipo assim, começasse a viver mais nesse plano agora do que no plano espiritual. É o contrário do que você está falando aí, né? Mas você deve ter um despertar, né? Às vezes, com 7 anos, você deve ter tido. Só que naquela época você tinha uma visão, que você era criança, não tinha o amadurecimento que você está tendo agora. Então, às vezes, vem memórias daquela época para mostrar para você que você, naquela época, conseguiria ver dessa forma. Só que você não entendia e agora faz sentido para você. Seria assim? Vem memórias de mim, de quando eu era criança, e tenho lugares que eu pensava que não existiam, mas existem, porque houve umas fotos que eu vi agora há pouco tempo e eu pensava que era da minha cabeça, e existem, e fico com saudade dessas lembranças que eu tenho, fico com saudade e fico com uma nostalgia muito grande. Entendi. Mas eu ainda não consigo explicar o que é, mas é mais ou menos isso. Uhum. Acolhe isso no seu coração, né? Deve ser algo bom. Que a criança da gente tem tanta coisa boa, né? E eu ultimamente tenho um pressentimento que tudo vai dar certo, eu não sei porquê, é uma coisa assim dentro de mim que diz, vai dar certo, até os cheiros,
de quando as coisas dão certo, que marcam, Uhum. é os cheiros, até sabores tenho. Que É legal. coisa muito. É, é coisa muito. É diferente, eu não sei, mas sinto-me um bocadinho perdida porque não sei como acolher, como ficar com essa, com essas lembranças, não é? Entendi. Mas assim, eu sugiro que você não fique muito no julgamento, não fica querendo entender tudo, não, apenas acolhe, que isso aí vai fazer mais sentido para você, né? É, sem pensar, sem deixar, como é que dizer, Não fica é o julgamento, racionalizando tudo, a gente tem essa mania de exato, racionalizar tudo para e sinalizar. querer entender e ficar julgando se é certo, se é errado, se é bom, se não é. Então, assim, não deixa fluir. Às vezes vão vir tantas coisas boas aí para você, deixa apenas fluir, né? É isso aí. Gostei muito da aula, foi muito legal. Ai, que bom. Está a precisar mesmo, assim, está muito boa mesmo. Que bom. Então tá, pessoal. Então, ó, um beijo. Muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui. E aí até quinta-feira. Eu conto com a presença de vocês, tá bom? E qualquer coisa que precisar, conta comigo aí, tá? Então, um beijo. Boa noite.